minhas princesas! Como foi o final de semana de vocês, meus amores? Eu espero que tenha sido um ótimo final de semana com a bênção de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos juntar as nossas mãos, fechar os nossos olhos e agradecer e depois realizar os nossos pedidos. Senhor bom Deus, eu agradeço pelo pão de cada dia, pelo meu lar, pela minha família, por esse belo dia, Senhor, eu te agradeço. Mas eu te peço, Pai amado, Pai querido, dai-me saúde, Senhor, dai saúde à minha família, dai saúde ao povo do mundo inteiro, que esse dia, Senhor, termine bem com tua graça e com teu amor. Amém? Depois da nossa oração, pegue o seu livro na página 134 e 135, matéria de História. Tá tudo organizado em cima aí da mesa? Está o estojo, fones de ouvido, tá tudo organizado? Pois vamos começar a leitura aqui da quarta questão, que é uma questão que vocês irão realizar no caderno. Lembre-se, as questões vocês devem escrever, tá bom? Não é só para colocar a resposta, também deve ser feita as questões. Vamos à leitura, página 134. As diferenças entre o retratado e o retrato. Um herói é esse o modelo que transpira da pose altiva, do olhar penetrante, das armas novas e da roupa impecável do bandeirante Domingos Jorge Velho, retratado por Benedito Calixto na pintura. Mas o desbravador não era branco, e sim mameluco, fruto da mestiçagem entre portugueses e índios. Usava tão bem o arcabu, sua arma de fogo, quanto o arco e a flecha, que aprendeu a manusear com os nativos. Falava mais tupi do que português, como era a maioria dos paulistas. Revista Nova Escola, Domingos Jorge Velho, aqui nessa imagem. E aqui atrás nós temos o Tenente Antônio Fernandes de Abreu. Essa pintura pertence a Benedito Calixto. É uma pintura óleo sobre tela de 1903. Pessoal, eu quero que vocês peguem o lápis e marquem essa informação. Mas o desbravador não era branco, e sim mameluco, fruto da mestiçagem entre portugueses e índios. Marquem essa informação e me respondam uma coisa. A descrição condiz com a pintura de Benedito Calixto? A descrição condiz com a pintura de Benedito Calixto? Porque o que nós estamos vendo na pintura de Benedito Calixto é um homem branco que mais parece um europeu. O que nós estamos vendo aqui na pintura de Bento Calixto é um homem branco que parece ser de origem europeia. Não é verdade? Porque se ele fosse realmente retratado do jeito que ele é, ele teria uma pele parda e não branca. Se ele fosse retratado do jeito que ele verdadeiramente é, ele teria uma pele parda e não branca. Então, nós temos aqui uma pintura de Benedito Calixto que representa Domingos Jorge Velho como um homem branco. Mas aqui do lado nós já temos uma descrição
de Domingos Jorge Velho como um homem mestiço, ou seja, um homem de origem portuguesa e indígena. Então, essa pintura, ela não está representando o Domingos Jorge Velho do jeito que ele verdadeiramente seria, não é verdade? Vamos aqui à questão A. Como eu já falei, vocês vão fazer essas questões no caderno. Descreva o bandeirante Domingos Jorge Velho com base na tela de Benedito Calixto. Você não vai escrever com base no texto, você vai escrever com base na pintura de Benedito Calixto, tá bom? Você vai olhar para a pintura e vai descrever o Domingos Jorge Velho, tá certo? Letra B. Como é a aparência de Domingos Jorge Velho descrita no texto? Quais armas ele usa? Está aqui no texto, vocês já até marcaram a primeira parte da resposta e aí nós temos a segunda parte. Aí vocês vão estar lendo, pesquisando dentro do texto. A primeira parte da resposta já foi marcada. A segunda parte vocês vão estar procurando, pesquisando aqui dentro do texto, tá bom? Domingos Jorge Velho foi um bandeirante. A informação está aqui na questão A e também está aqui nesse pequeno texto. Ele foi um bandeirante. Os bandeirantes, eles foram muito importantes na exploração do interior do Brasil. Por causa dos bandeirantes, foram fundadas diversas vilas, povoados, cidades. Só que nessa exploração eles escravizaram muitos indígenas e mataram milhares deles. Teve pontos positivos, mas também teve pontos negativos nessa exploração dos bandeirantes. E o que é que eles queriam, os bandeirantes? Eles queriam encontrar minas de ouro, né, pedras preciosas, para que eles pudessem estar comercializando com Portugal, entendeu? Então, eles estavam à procura de pedras preciosas e minas de ouro. Vocês escutaram essa explicação? Que bom! Vamos aqui à quinta questão. Na quinta questão, nós vamos falar sobre os vaqueiros, os tropeiros e também os bandeirantes. Vamos falar sobre os vaqueiros, os tropeiros e também os bandeirantes. Tem aqui, quinta questão. Circule a resposta correta de cada item a seguir. Letra A. Realizavam expedições para capturar indígenas e encontrar pedras preciosas. Foram os vaqueiros, os tropeiros ou os bandeirantes? Muito bem, essa questão dá para a gente fazer juntinhos, não dá? Você já circulou? Pois vamos para a letra B. Trabalhadores responsáveis por conduzir os rebanhos pelo interior da colônia. Bandeirantes, vaqueiros ou tropeiros? Isso, muito bem. Você já deve ter circulado, porque eu tenho certeza que você prestou atenção em todas as aulas. Vamos para a letra C? Transportava mercadorias para a região das Minas. Eram os indígenas, os vaqueiros ou os tropeiros? Isso, muito bem, muito bem. Agora vamos aqui na letra D. Foram escravizados para trabalhar para os colonizadores portugueses. Essa parte a gente fica um pouco triste, né? Mas foram os vaqueiros, os bandeirantes ou os indígenas? Se você prestou atenção na explicação da tia Ju, se você vai saber responder essa questão rapidão. Uns minutinhos para você responder. Você já respondeu, então vamos para a página 135.
Sexta questão. Quais foram as principais consequências das bandeiradas? Olha, a tia Jussi já explicou para vocês. A tia Jussi, quando estava falando aqui do Domingos Jorge Velho, já explicou para vocês, né, o que os bandeirantes fizeram de positivo, mas também teve uma coisa negativa com relação, né, às explorações das terras brasileiras. Então, quais foram as consequências? Tem consequência positiva e tem consequência negativa, tá bom? Se você não recordou muito bem, você pode fazer uma pesquisa lá na página 120, tá bom? Você pode pegar o seu livro e fazer uma pesquisa lá na página 120, tá certo? Que vai estar lá falando sobre os bandeirantes, tá bom? Questão 7. O que é o patrimônio material e imaterial? O patrimônio material é tudo que é físico, concreto, ou seja, tudo que pode ser tocado, como, por exemplo, construções, documentos, utensílios, vestimentas, ferramentas. Inclusive, quando a tia Jussi falou lá na aula passada sobre o patrimônio material e imaterial, ela apresentou para vocês um ferro de passar e um disco. O ferro de passar era um ferro de passar a brasa, porque antes não existia energia elétrica. Então, as mulheres passavam roupa com um ferro de passar a brasa. Antes, nós não escutávamos música pelas mídias sociais. Nós escutávamos músicas nos discos de vinil. E qual a importância do patrimônio material? A importância do patrimônio material é porque ele mostra como a humanidade evoluiu. Ele conta a história da humanidade. Como foi que a humanidade chegou até onde ela chegou? Então, conhecer o seu passado é compreender o presente e ter planos para o futuro. A tia Jussi também na aula passada falou sobre o patrimônio imaterial. O patrimônio imaterial são as cantigas de roda, as músicas, filmes, festas, manifestações religiosas, receitas. Inclusive, a tia Jussi deu o exemplo da festa junina como patrimônio imaterial. O patrimônio imaterial, ele é passado de geração em geração por meio da oralidade, tá certo? Por meio da oralidade. Se ficou alguma dúvida, você pode ir até a página 130, tá bom? Você pode ir lá na página 130 e dar uma pesquisada. Agora vamos aqui na questão 8. Observe a imagem e leia a legenda para responder a questão. Aqui nós temos a imagem de um centro histórico em Salvador, certo? Nós temos aqui a imagem de um centro histórico em Salvador. Vamos ler a legenda, todo mundo junto, vamos lá? O centro histórico da cidade de Salvador possui um conjunto de construções do período colonial, que apresenta a arquitetura de estilo português. Município de Salvador, Estado da Bahia, 2017. O que nós estamos vendo aqui são construções do período colonial. Como eu já expliquei para vocês, o período colonial do Brasil, ele aconteceu por quê? Porque quem descobriu o Brasil foi Portugal, e Portugal é que governava o Brasil. Então, o estilo, a maneira, o jeito de fazer as construções, né, é muito parecido com o estilo português. Então, essas casas aqui, elas têm o estilo, né, das casas de Portugal há muitos e muitos anos atrás. Então, isso acaba sendo um patrimônio histórico. Por quê? Porque conta a história de um período do nosso país. Vamos à pergunta?
Por que o conjunto de construções do centro histórico da cidade de Salvador foi declarado patrimônio histórico? A tia Jússi deixou bem claro na fala dela, né, que é porque conta a história do nosso país. Nós temos um ponto de referência de que essa história ela aconteceu e ela pode ser provada por meio do patrimônio material e imaterial. No caso, aqui nós temos o patrimônio material. Aqui nessa parte que a gente está vendo, a gente está estudando tipo uma revisão. É uma revisão dos assuntos que a gente viu em história. Vocês entenderam direitinho? Qualquer coisa vocês podem estar pesquisando no próprio livro. Até a próxima aula de história.